Olá, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje estaremos trazendo a introdução do Livro dos Médiuns, em que Kardec traz o contexto do porquê produziu a obra, dando seguimento ao Livro dos Espíritos, que traz o conteúdo filosófico da doutrina. Assim, o Livro dos Médiuns, ele vem trazer a base científica da doutrina e das manifestações espirituais, manifestações sejam físicas ou inteligentes. E aí, estão prontos para essa nova viagem? Vem comigo! Hoje estaremos trazendo a introdução da obra do Livro dos Médiuns. Então vamos lá. Vamos fazer o acompanhamento da forma mais sucinta possível, mas ao mesmo tempo que fique bem explicado e bem compreendido para todos nós. Então, Kardec, ele vem aqui trazer alguns esclarecimentos com relação a essa obra. Ele o fez inicialmente, né, como eu trouxe na aula anterior, na Revista Espírita, falou algumas coisas sobre o lançamento da obra. E aqui, já na introdução da obra do Livro dos Médiuns, ele vem trazer mais algumas explicações. Então, ele vem trazer bem o intuito dessa obra. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Por que eu coloquei aqui com ênfase em uma cor diferente, bem chamativa? Para que nós compreendamos que a doutrina espírita, ela é de caráter filosófico-científico. E por isso, esta observação através da experimentação, através de um método científico, em que Kardec pôde realizar, né, a concretização desta obra do Livro dos Médiuns, então tudo faz parte de uma ciência espírita. Feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, ou seja, os problemas que vêm surgir, né, com a prática do espiritismo sendo de forma não instrutiva, de forma apenas de divertimento e sem precauções, como pode trazer vários problemas. Produziu frutos e que a leitura desta obra devem muitos os terem logrado evitá-los. Ou seja, quando a pessoa estuda, né, a mediunidade, como ela acontece, como é o seu mecanismo, como é o fenômeno, quais são as características dos médiuns, tudo isso facilita para que se evite cair nesses escolhos da mediunidade, principalmente para aqueles que são principiantes. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Não, isso não existe, até porque depende de cada um, depende não só da faculdade mediúnica de cada um, como também depende dos esforços e da força moral que cada médium possui. Então, mesmo que seja alguém com uma mediunidade bem ostensiva, se for alguém de caráter muito duvidoso, provavelmente ele atrairá para si espíritos não sérios e que desta forma essa pessoa pode estar praticando embustes, charlatanismo, ou até mesmo ele ser fascinado e fazer mistificações sem nem se dar conta disso, até porque ele não tem muita preocupação em estudar, em se desenvolver de uma forma adequada. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes. Ou seja, por mais que nós tenhamos todos o germe, uns vão desenvolver e outros não. É como uma semente, né? A gente pode ter aquela semente e plantar 5 sementes numa mesma cova, por exemplo, e só uma germinar. Então, a semente, o germe, todos podem ter, mas nem todos vão desenvolvê-la, né? De uma forma que venha realmente ser utilizado como instrumento
dos espíritos para o trabalho. Tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade, ou seja, depende de vários fatores. As regras da poesia, esta parte é muito importante, por isso que eu coloquei a ênfase num rosa-choque bem chamativo para que todos prestem bastante atenção. Vejam bem, as regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. O que é que eles estão falando aqui, né? Então, exatamente isso, que por mais que alguém estude a mediunidade, não quer dizer que ele irá se tornar um médium. Não quer dizer que se ele não tem mediunidade, ele vai se tornar médium. É isso que ele está querendo dizer. Então, por mais que alguém conheça os mecanismos da mediunidade, como acontece o fenômeno e tudo, com essa ciência da coisa, não quer dizer que ele será médium. Porque nem todos têm essa faculdade de forma desenvolvida. E aí ele diz, apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais, ou seja, vai desenvolvê-la assim de uma forma mais equilibrada, mais correta, aqueles que já a têm de uma forma natural. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de forma útil, quando ela exista. Por isso que eu, mais uma vez, grifei aqui, quando ela exista. Então, aqui, Kardec, já na introdução do Livro dos Médiuns, ele está dizendo que nem todo mundo é médium, tá? Então, aqui é para guiar aqueles que desejam desenvolver a faculdade mediúnica de uma forma equilibrada e útil, mas também para aqueles que trabalham com médiums. Então, aqueles que vão ser doutrinadores na reunião mediúnica, que vão ser assistentes, ou até mesmo um familiar que tem alguém na sua casa ou algum conhecido que tem mediunidade e ele gostaria de ajudá-lo, e aí ele vai, né, se instruir para auxiliar esse outro. Não tem problema nenhum a pessoa participar dos estudos, certo? Mas a pessoa não pode ir na perspectiva de, pelo fato de estar estudando a mediunidade, irá se tornar médium, porque simplesmente está estudando, caso ele não tenha essa faculdade de uma forma natural. De par com os médiuns propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Então, como eu falei, tem os médiuns e tem aqueles que estão trabalhando, auxiliando, ou até mesmo indo, né, instruir outras pessoas. Guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos. Olha aqui que importante, né? Para aqueles que são assistentes, dialogadores. Dialogadores que eu falo, gente, são os chamados doutrinadores. É porque a forma mais correta de ser chamado é dialogador. Doutrinar parece algo muito agressivo, uma forma muito, como é que eu vou dizer, forçada, né? Como que se um espírito vem, você vai doutriná-lo. Parece até um pouco do exorcismo, né? Como é que você fosse realmente convencer aquele espírito a alguma coisa. E não, na verdade acontece um diálogo com ele. Iniciá-los na maneira de confabularem com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos um trabalho incompleto. Então, por isso que se chama guia dos médiuns e dos evocadores, que esses evocadores, no caso, venham a ser esses assistentes, esses dialogadores, certo?
porque hoje, como nós sabemos, falamos já também sobre isso, não se utiliza tanto mais a evocação. Como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Então, ele vem a ser um livro científico da parte experimental do espiritismo. Que Kardec, primeiramente, fez uma obra menor, um opúsculo, que ele viu que ainda estava muito incompleto e aí ele não o reeditou, não o reimprimiu. E fez o lançamento da obra do Livro dos Médiuns. De muitas dificuldades se mostra ensada a prática do espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes, e que só o estudo sério e completo pode obviar. Ou seja, quer ter uma mediunidade equilibrada, é melhor conhecê-la. É um instrumento. É como você receber um violino e você ficar com ele lá na caixa sem saber o que fazer com ele. Para você tocar com esse violino, você precisa conhecer as regras da música, né? Como fala ali das regras da música, da poesia, né? Não farão poetas e nem músicos, mas se você já tem esse dom natural, você pode sim afinar o seu instrumento para que ele, de uma forma útil e equilibrada, possa se desenvolver. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendam toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. E aí ele fala aqui sobre essa publicação anterior, que ele diz: havíamos publicado uma instrução prática com o fito de guiar os médiuns. Era um livro bem mais fininho, né, que era guia prático das manifestações espíritas, uma coisa assim. E que ele acabou que não reimprimiu, porque ele viu que poderia substituí-lo por uma obra bem mais completa. Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos. Imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou rumo filosófico. Por que ele fala desse rumo filosófico? Porque as manifestações elas começaram a acontecer de uma forma mais inteligente e ao qual traziam realmente ensinamentos filosóficos com cunho moral, né, com consequências morais, ao qual poderiam nos auxiliar a nossa reforma íntima, o nosso progresso moral. E aí, por isso que ele diz dos grandes avanços que houveram, desde as mesas girantes até essa filosofia, né, essa grande doutrina filosófica que trouxe ensinamentos morais e instrutivos. Presentemente, já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes, esforçando-nos por levá-lo para esse terreno, ou seja, o terreno da filosofia, da ciência, e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais adeptos úteis do que provocando a torto e a direito manifestações que se prestariam a abusos, como chegou a acontecer e acontecem ainda no dia de hoje, infelizmente. Disso temos cotidianamente a prova em um número dos que se hão tornado espíritas unicamente pela leitura do Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, que é o livro onde está todo o corpo da doutrina, é um livro puramente filosófico, em que é trazido tudo de acordo com os ensinamentos, com o conhecimento dos espíritos, né? E aí eles trazem tudo de ordem filosófica, o entendermos o porquê e o paraquê das coisas. E aí, no Livro dos Médiuns, ele vem desenvolver, né, a parte que fala do mundo espírita e da vida espírita no mundo espiritual, né? Ele vem trazer a parte prática, o que ele foi possível observar. E que no Livro dos Espíritos estava trazendo já de cunho mais filosófico. Depois de havermos exposto, nesse livro, a parte filosófica da ciência espírita, ou seja, no Livro dos Espíritos, damos nesta obra a parte prática,
para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados a observar. Ou seja para a instrução própria dele como médium, ou para ser observador e auxiliar, né, nesses fenômenos. Estas duas obras, se bem a segunda constitua segmento da primeira, ou seja, o Livro dos Médiuns é um segmento do Livro dos Espíritos, são até certo ponto independentes uma da outra, mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos, então ele recomenda que primeiro leia, estude o Livro dos Espíritos, que é onde tem a base de tudo, sem os quais algumas partes deste se tornariam talvez dificilmente compreensíveis, ou seja, para compreender melhor o Livro dos Médiuns. Importantes alterações para melhor foram introduzidas nesta segunda edição. Então, fazendo aqui um parênteses, no primeiro vídeo eu falei sobre a tradução de alguns trechos da primeira edição em francês do Livro dos Médiuns. Quando eu falei tradução, é tradução de alguns trechos, de algumas partes ou algumas palavras que possam ficar um pouco incompreendidas para nós. Mas o que nós trabalhamos, a obra que nós trabalhamos, que é a obra traduzida, ela é feita a partir da tradução da segunda edição do Livro dos Médiuns, que veio um pouco depois, já corrigida e complementada pelos espíritos. Então, só trazendo esse parêntese para vocês, para que a gente fique bem entendido, né? De que eu não estarei trazendo toda a tradução da primeira edição, até mesmo porque ela é incompleta, né? Inclusive tem capítulos que não estão presentes na primeira edição e na segunda já tem. Então, nós trabalharemos sim a segunda edição, que é essa que é originalmente estudada, enfim, por todos nós. Importantes alterações para melhor foram introduzidas na segunda edição, muito mais completa do que a primeira. Se vocês forem comparar, vocês vão ver que inclusive trazem alguns capítulos a mais, a segunda edição, acrescentando-lhe grande número de notas e instruções do maior interesse. Os espíritos a corrigiram com particular cuidado. Como reviram tudo, aprovando-a ou modificando a sua vontade, pode dizer-se que ela é, em grande parte, obra deles, porquanto a intervenção que tiveram não se limitou aos artigos que trazem assinaturas. Então, ele está querendo dizer que não é dos espíritos só aquilo que tem uma assinatura lá no final, é tudo. É tudo. O que Kardec, às vezes, colocou para complementar foram as notas, mas os ensinamentos foram trazidos pelos espíritos. São poucos esses artigos, porque apenas apusemos nomes quando isso nos pareceu necessário, para assinalar que algumas citações, um tanto extensas, provieram deles textualmente, ou seja, aqueles artigos maiores, aqueles ensinamentos maiores, ele colocou o nome do espírito porque era tudo puramente conhecimento dele, do espírito, né? Então ele colocou o nome, mas a obra toda foi trazida pelos espíritos. Como lhe acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficariam em duplicidade. Entre outros, o que tratava da escala espírita, que isso já tem lá no Livro dos Espíritos. Se vocês forem ver, lá tem. Suprimimos, igualmente, do vocabulário, o que não se ajustava bem no quadro desta obra. Ou seja, o vocabulário ele também ajustou, porque tinha palavras, enfim, que nem cabiam a esta obra, substituindo vantajosamente o que foi supresso por coisas mais práticas. Esse vocabulário está lá no final da obra, tá, gente? Esse vocabulário. Além do mais, não estava completo e tencionamos publicá-lo mais tarde, em separado, sob o formato de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Olha aí a filosofia. Conservamos nesta edição apenas as palavras novas ou especiais, pertinentes aos assuntos de que nos ocupamos nesta obra.
Então, meus amigos, eu espero que tenha ficado bem compreendida a nossa aula introdutória, né, do livro dos médiuns, já deixando claro de que estaremos sempre trazendo da forma mais sucinta possível, mas que fique bem esclarecida, e por isso que é tão importante de que vocês sempre leiam o capítulo, e que a videoaula nada mais é do que um guia de estudo para que possa realmente fixar mais o aprendizado e estejamos, mesmo que à distância, estejamos sempre juntos realizando o estudo, tá bom? Então, um forte abraço a todos. Me coloco à disposição, como sempre, para dúvidas, sugestões e comentários. Até a próxima e tchau, tchau!